Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos continuar aí os nossos estudos, hoje falando sobre a nossa lição aí do nono mandamento e o respeito ao nome das pessoas. O texto básico da semana, a leitura bíblica, está lá em Êxodo 20:16. O que a gente viu na aula passada, pessoal? Na aula passada, nós vimos o que mais o oitavo mandamento nos ensina a fazer, nós vimos o que esse mandamento nos proíbe de fazer e vimos aí conselhos para obedecermos a este mandamento. Na aula de hoje, nós vamos ver o nono mandamento. O que é dizer um falso testemunho? Por que dar falso testemunho é pecado? E o que esse mandamento nos ensina a fazer, pessoal? Vamos lá? Qual é o nono mandamento, então, pessoal? O nono mandamento está lá em Êxodo 20:16 e nos diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos repetir comigo? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá, pessoal? Êxodo 20:16. O que quer dizer falso testemunho, né? O que quer dizer isso? Vamos entender essas implicações do nono mandamento para as nossas vidas. Então, primeira coisa, né? O que é um falso testemunho? Nós já ouvimos falar sobre isso, mas o que será que é falso testemunho? Vocês já viram um julgamento em algum filme? Vocês já viram alguma cena do tribunal, um julgamento acontecendo? Tá? Trouxe uma imagem aí para vocês. Então a gente tem aí num julgamento, nós temos obviamente o juiz, nós temos aí os advogados de defesa, né? Temos aí os promotores, etc, né? Toda a composição de um julgamento. Nós temos aqui no canto direito da sua foto, nós temos aí um júri, né? Um júri que é formado, não é sempre que tem júri, mas temos um júri. Quando tem júri, é formado aí por pessoas da cidade, por pessoas que estão aí na sociedade, para poder decidir aí, para poder fazer, ver a cena, para poder entender o que está acontecendo e para poder dizer se acha que é verdade ou se acha que é mentira aquilo que está sendo contado ali, né? Então está sendo feito um julgamento e nós temos, né, os acusados do julgamento, e nós temos também as testemunhas. As testemunhas, essa é a parte mais importante para a gente. As testemunhas são as pessoas que dizem se viram ou se não viram algo acontecer. Imagina um roubo, por exemplo. Né? Imagina que as testemunhas vão dizer se viram uma outra pessoa praticando o roubo ou não. Tá? Imagina um caso desse daí. E o que acontece, né, se essas testemunhas contam uma mentira? Né? Imagina que as testemunhas não viram o seu Zé lá da esquina, o seu Zé roubando um carro. Elas não viram, mas elas vão lá e contam, mentem e dizem que viram o seu Zé roubando um carro. O que acontece com o seu Zé? Seu Zé vai preso, né? Pode ir preso por conta desse falso testemunho das testemunhas, né? Por conta dessa mentira das testemunhas. Então teve uma consequência grave porque houve um falso testemunho antes. O acusado pode ir para a cadeia por conta disso. Então foi muito grave esse falso testemunho. Dizer falso testemunho, então a gente está entendendo aí o que é isso. Mas dizer falso testemunho não é somente contar mentira. Se a gente contar uma mentira, como nesse caso, né, a gente está dizendo aí um falso testemunho. Mas não é só isso que é falso testemunho que o texto nos diz. Nós estamos pecando do mesmo jeito quando falamos qualquer palavra, então qualquer palavra, ou fazemos qualquer ação, né, que faça mal ao nome das pessoas. Então, quando a gente prejudica o nome das pessoas, né, falando qualquer palavra, espalhando fofocas, espalhando aí mentiras ou espalhando histórias fantasiosas que prejudiquem o nome das pessoas, nós estamos dando falso testemunho. Quando uma pessoa ela faz coisas aí que estão de acordo com a palavra de Deus, ela vive aí uma vida tranquila, uma vida pacata, ela vai construindo o que a gente chama de reputação.
A lição nos ensina isso. A pessoa ela constrói ao longo de toda a história dela uma reputação. E quando a gente fala qualquer palavra que faça mal ao nome dessa pessoa, a gente está destruindo, ajudando a destruir, prejudicando a reputação de outra pessoa, tá? E isso é pecado. É isso que o texto ele está nos ensinando, tá? Quando não cuidamos da reputação das pessoas, estamos dizendo falso testemunho, tá, pessoal? Então, quando nós mentimos, quando nós falamos algo que não devemos contra outra pessoa, quando nós inventamos histórias sobre outra pessoa, tá? Quando nós fazemos mal ao nome das pessoas por aí, aos nossos amigos, nossos irmãos, nós estamos dizendo um falso testemunho. E por que dar falso testemunho é pecado, hein, pessoal? Por que está dizendo, por que o nosso mandamento está nos dizendo aí para a gente não dar falso testemunho? Por que isso é pecado? Em primeiro lugar, porque Deus é o Deus da verdade. Nosso Deus é um Deus da verdade que odeia, que abomina, tá, a mentira. Então, nosso Deus é um Deus verdadeiro que abomina a mentira. Em Provérbios 12, 22 está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, nós devemos sempre ser verdadeiros. Deus é o Deus da verdade. Nós devemos nos inspirar no exemplo de Cristo. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que é também o próprio Deus. Então, nós devemos seguir essa verdade a todo custo. Devemos ser também pessoas verdadeiras, não devemos ser pessoas mentirosas. Tá? Dar falso testemunho, então, contraria a palavra de Deus. Ser mentiroso, contar mentiras, contraria a palavra de Deus, contraria a essência do próprio Deus, porque Deus é o Deus da verdade. E se nós somos mentirosos, nós não estamos em conformidade com Deus, mas estamos em conformidade com aí as atitudes do nosso inimigo, com as atitudes de Satanás. O diabo, Satanás, é o pai da mentira. O nome diabo significa acusador. Então, quando nós falamos mal dos outros, quando nós mentimos, nós ficamos mais parecidos com Satanás do que com Cristo. E a Bíblia, o próprio Deus, nos ensina, tá? Ele quer que nos pareçamos mais com Cristo. Então, se nós queremos nos parecer mais com Cristo, nós temos que perseguir contar a verdade. Se nós queremos, se nós estamos contando mentiras, se nós estamos agindo contrário a isso, nós estamos mais parecidos aí com as atitudes, estamos mais parecidos com as atitudes do diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado e por isso que dar falso testemunho é pecado. Em terceiro lugar, dar falso testemunho é pecado porque devemos honrar aos outros. Deus dá muito valor para a honra das pessoas, para o nome das pessoas, né? Para a honra, para a reputação que a pessoa construiu. Embora nós saibamos, né, pessoal, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, imperfeitos, tá? A Bíblia também traz que Deus dá muito valor aí para a honra das pessoas. Nossa vida vai acabar, a Bíblia nos ensina isso, nossa vida vai acabar, mas o nosso nome continua na lembrança das pessoas. E aí, como nós queremos ser lembrados no futuro? Nós somos pecadores, obviamente, nós carecemos de Cristo Jesus para a questão da salvação, para sermos salvos, mas e aí, né? Como que nós queremos ser lembrados? Como pecadores que somos, mas como pessoas odiáveis, como pessoas que falam mal dos outros, como pessoas que exalam esse pecado aí, ou pessoas que, como a própria palavra de Deus nos diz, que exalam o bom perfume de Cristo. Será que nós queremos ser pessoas que refletem o pecado, são mentirosas, odiosas, que são abomináveis, ou que nós queremos ser lembrados como pessoas honrosas, pessoas aí que são boas, que são respeitáveis, como nós queremos ser lembrados no futuro? Então, dar falso testemunho é pecado, porque nós devemos honrar aí as pessoas, nós devemos honrar aos outros, tá? E honrar a nós mesmos também. Então, esse processo aí
de você honrar a outra pessoa, trazer honra a si mesmo. Isso aí é uma coisa que deve ficar no nosso, como um ponto de atenção para a gente durante toda a nossa vida. Como queremos ser lembrados? O que esse mandamento nos ensina a fazer, então? Esse mandamento, em primeiro lugar, nos ensina a falar e dar valor para a verdade. Se nós queremos ser lembrados como pessoas honrosas que falam a verdade, nós temos que começar a falar e dar valor para a verdade. Tá? Isso é o primeiro passo para não dar falso testemunho. Para não dar falso testemunho é falar e dar valor para a verdade. Num julgamento, nós devemos, né, sempre falado lá no começo do julgamento, você deve falar a verdade, somente a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, tá? Então nós devemos aí ser apegados sempre com a verdade. Se não conhecemos a verdade, devemos buscá-la. Se já sabemos, devemos guardá-la. Se ela está escondida, precisamos mostrá-la. Se ela está diminuída, precisamos promovê-la. Então, nós precisamos sempre ter aí a verdade, tá? Como foco, como centro das nossas atitudes, né? Então, Deus, Cristo, é, propriamente diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só, a verdade está aí nesse trecho também da palavra de Deus. Então, olha só, a verdade ela está sempre latente, né, nas nossas vidas e nós precisamos falar e dar valor para ela. Em segundo lugar, cuidar da boa reputação dos outros. Isso a lição e o mandamento nos ensina a fazer, cuidar da boa reputação dos outros. Se o seu irmão é bem visto pelas pessoas, você deve fazer com que pensem ainda melhor dele. Então vem algum amiguinho e fala para você: "Nossa, o seu irmão é bem legal, né? Nossa, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa que honra os outros. Nossa, que legal." Então você deve fazer com que pense ainda melhor dele. Você deve concordar, falar, é verdade, ele é assim mesmo. Tá? Você não deve destruir a reputação de outra pessoa. Tá? Se alguém vier falar bem do seu irmão, então concorde com ele. E se vierem falar mal, não prejudique ainda mais. Não comece com fofocas. Não comece aí, é verdade, viu? Ele é assim, 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 e vai destruindo a reputação. E ainda puxa ainda para outro irmão, né? Fala, e o outro irmão também é assim. E vai aumentando aí a destruição de reputação de outras pessoas. Então tome cuidado, tá? Esse mandamento nos ensina a cuidar da boa reputação dos outros. Não espalhe por aí a fraqueza dos seus irmãos, mas sim fique triste com isso e ajude o seu irmão. Em terceiro lugar, o mandamento nos ensina a cuidar da nossa boa reputação, da nossa própria boa reputação. Às vezes nós mesmos damos motivos para falarem mal de nós. Então tá certo que somos pecadores, tá certo que carecemos da glória de Deus, mas não é por isso que você vai exalar o pecado. Nós temos que lutar contra essa natureza e não ficar aí pecando e espalhando falso testemunho e aí dando motivo para que falem mal de nós. Vão falar, nossa, essa pessoa é detestável, eu não aguento ficar perto dela, ela só conta fofoca, ela só fala mal dos outros, ela só dá falso testemunho, essa pessoa é completamente prejudicial aí para nós, para o nosso convívio. Então, nós queremos que falem isso de nós? Não, né, pessoal? Nós devemos cuidar de nós mesmos, fazendo coisas certas, boas, verdadeiras e amáveis, para que honrem o nosso nome. Nós devemos também defender a nossa honra com muito respeito, né, pessoal? Também não é igual nos filmes, né? Você feriu minha honra. Você já deve ter visto os filmes medievais aí, né? Você feriu minha honra, agora vamos lutar, vamos ter um duelo aí, porque você feriu minha honra. Não, nós devemos defender nossa honra. A Bíblia nos ensina isso, mas de que maneira? Nós devemos defender a nossa honra sempre lutando pela verdade, tá? Sempre lutando com a verdade, mas não indo contra a palavra de Deus. Então, se alguém falou mal de você, falou mal injustamente de você, falou, fulano, o Zezinho é mentiroso. Mas eu não menti em nada dessa situação. Não, mas você mentiu sim. Então, nós devemos defender a nossa honra. Falar, não, então deixa eu conversar
com a professora aqui porque eu não menti. Deixa eu conversar com os meus pais, deixa eu conversar com alguém aqui para a gente poder se entender nesse sentido, porque eu não menti. Eu vou até o final para defender aí a minha honra, porque nesse caso não foi mentira isso que eu fiz ou isso que eu falei. Tá? Então, se nós não dizemos a mentira e alguém vem lá e mente contra a gente, tá? Diz que a gente disse a mentira, nós devemos defender a nossa honra, mas sempre com muito respeito. Não devemos deixar por isso, no sentido de não devemos, é verdade, né? Eu menti, sendo que você não mentiu. Então devemos cuidar aí da nossa boa reputação. Tá bom, pessoal? Continuamos na próxima aula, tá? Onde a gente vai estudar o que esse mandamento nos proíbe de fazer e alguns remédios para o pecado da língua. Leituras da semana, o texto base, novamente, de Êxodo 20, 16, Mateus 12, 36, 37. Se vocês quiserem ler também o capítulo 2 de Tiago, vocês podem ler também, tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem fazer a leitura. E o breve catecismo, perguntas 76 a 78. Encerrando com algumas questões para vocês. O que é dar um testemunho falso num tribunal? Dê um exemplo. O que você gostaria e o que você não gostaria que as pessoas falassem ou pensassem de você. Terceira, você já teve que defender seu nome ou o nome de algum amigo de acusações falsas? Olha só o exemplo que eu acabei de dar, né? E aí? Você já teve que fazer isso? Algum amiguinho já disse que você mentiu sobre algo e você não mentiu? Você já teve que defender o nome, seu nome ou de algum amigo de acusações falsas? Esse mandamento nos manda proteger a verdade, o nome e o nosso nome e o dos outros. Como você poderia cuidar para sempre, para ter sempre uma boa reputação e ser bem visto pelas pessoas? E aí, como você poderia fazer isso? Então, para a gente refletir, será que nós temos entendido as implicações do novo mandamento? Será que não temos, de alguma forma, dado falso testemunho por aí, feito fofocas, mentido, destruído o nome aí de outras pessoas, a reputação dessas pessoas? Será que nós não temos feito isso? Vamos refletir aí durante a semana. Encerrando então com uma oração para a gente aí, para a gente passar, continuar os nossos estudos aí no futuro. Vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, a Deus, por esta semana que passamos, por todas as bênçãos. Te agradecemos, a Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradecemos porque nesse meio de pandemia estamos aqui, ó Deus, estamos vivos, estamos bem, ouvindo um pouco mais sobre a Tua Palavra e aprendendo juntos um pouco mais sobre ela. Senhor nosso Deus, nesse momento te pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, te pedimos, ó Deus, pelos enfermos da igreja, que o Senhor esteja cuidando de todos eles, de suas famílias, das famílias enlutadas, Senhor, no nosso país também. E te pedimos, Senhor, a tua proteção, para que possamos, ó Deus, continuar, Senhor, na nossa jornada, continuar aí aprendendo um pouco mais sobre ti, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Cuida de nós, Senhor, necessitamos, somos pecadores, carecemos, ó Deus, da tua graça. Cuida de nós em todos os momentos, Senhor, precisamos de ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Então, essa foi a lição de hoje. Na semana que vem estamos de volta para continuá-la. Abraço a todos e fiquem com Deus.